Queremos convidar o Sr. Márcio Lima, da empresa Feville, para apresentar cozimento contínuo, vantagens na expansão de fábricas existentes. Muito obrigada. Obrigado. Tá bom. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Lima, estou na Fives já há 21 anos e o objetivo hoje é discutir com vocês quais são os parâmetros que vocês devem levar em consideração quando forem escolher a tecnologia para a expansão da sua fábrica de açúcar. Então, nesses anos todos, eu estive em vários lugares, participei de muitos projetos no mundo inteiro, com 2 massas, 3 massas, 4 massas, e eu acho que eu posso ajudar vocês para a gente trocar umas ideias sobre isso. Vamos lá. Bom, primeiro, qual que é a estratégia clássica de expansão da capacidade que a gente mais usa? Vou usar um exemplo de uma fábrica de 2 massas. A gente mantém o cozedor que faz a granagem, né, para fazer o pé de cozimento para um cozedor contínuo, pega os cozedores que estavam sendo utilizados para a massa B, transfere esses cozedores para a massa A, aí eu resolvo 2 problemas. Eu substituo vários cozedores pequenos por um de maior capacidade, totalmente automatizado na massa B, resolvo o gargalo que eu tinha de cozimento na massa A e sigo a vida. Aí eu consigo simplificar a operação, consigo ter um processo automatizado e resolver os meus gargalos. Opa. Aí vocês podem pensar, poxa, mas eu vou colocar um cozedor enorme na minha fábrica, o que eu vou fazer quando eu precisar limpar? O que eu vou fazer durante as variações da operação? A gente tem várias opções. A mais utilizada no Brasil são os cozedores duplos, que é esse que você vê no meio, onde você tem 2 câmaras. Então, quando eu preciso limpar, eu acelero um lado, enquanto eu paro o outro para ferver a água. Em muitos lugares a gente ainda tem os cozedores simples. Aquele ali é um pequenininho, por exemplo, um dos primeiros que a gente instalou no Brasil, na Branco Pérez, com 66 metros cúbicos. E em alguns lugares ainda a gente tem os tachos empilhados, ou stack pans, né? Ali, por exemplo, a gente trata como um equipamento só, mas são 3 tachos que estão trabalhando em série. Então, quando eu vou parar para limpar, eu paro 1/3. E assim eu tenho um impacto menor ainda na produção. Além disso, há a possibilidade de ter um equipamento que seja evolutivo. O último que a gente instalou aqui assim foi o da Cerradão, que tinha um plano de aumentar a moagem ao longo dos anos. Eles miraram, 5 anos à frente, falaram, não, a gente quer comprar um equipamento que atenda a nossa produção daqui a 5 anos. Mas agora, então, para atender o que a gente tem agora, a gente não vai instalar todos os tubos. A gente vai trabalhar com uma vazão de massa menor, a gente vai instalar, 70% dos tubos, depois a gente vai montar 85%, hoje eles já chegaram no 100%. E aí eu vou subindo o nível de massa dentro do equipamento e, consequentemente, a vazão de massa. Isso é importante. Se eu tiver um equipamento gigantesco com uma vazão muito baixa, o tempo de retenção da massa dentro fica muito alto, aí começa a aumentar a inversão, aumenta a cor, aumenta a acidez, e a gente vai ter problema. Então, essa flexibilidade é possível. A gente também consegue oferecer uma gama enorme de equipamentos, desde 75 metros cúbicos, ou 750 hectolitros, até 300 hectolitros. Em projeto, a gente tem até 400 hectolitros. O que limita a gente hoje em dia, basicamente, é o tamanho dos tubos que a gente tem disponíveis no mercado, né? Porque a gente parou no 300.
Mas é isso. Então a gente tem as tecnologias dos tubos verticais, que aqui no Brasil a gente tem 62 ou 63 tachos instalados. Desses todos, 3 são de tubos verticais, os outros todos são horizontais. Mas a gente trabalha com as duas tecnologias. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, vocês devem levar em consideração quando vão escolher as tecnologias, é a eficiência volumétrica. Um cozedor contínuo, de mesmo volume que um cozedor batelado, eles não têm a mesma capacidade de produção, por duas razões. A primeira, porque no contínuo eu elimino os tempos mortos. Tempo de carga, descarga, limpeza, aquecimento, isso não existe. E, além disso, o tempo de residência dos cristais no tacho contínuo é diferente, ele é maior do que no tacho batelada, porque o cristal ele não faz um caminho linear no tacho, ele fica rodando lá dentro. Então, esse tempo de residência tende a ser até 50% maior do que um tacho batelada. Então, por exemplo, eu não troco 2 tachos batelada de 1.000 hectolitros por um cozedor contínuo de 2.000 hectolitros. Eu troco 3 bateladas de 1.000 por um contínuo de 2.000. Essa é a conta. Isso tem que ser levado em consideração na hora da decisão do que fazer. Outra questão muito importante é a economia de energia. Quando você pensa no cozimento contínuo, você tem que considerar que, como ele tem uma relação entre superfície e volume maior do que um tacho batelada, normalmente está em torno de 10 no contínuo, ou seja, se eu tenho um tacho de 100 metros quadrados, 100 metros cúbicos, eu vou ter 1.000 metros quadrados de área de aquecimento. No tacho batelado, essa relação é entre 7 e 8. Isso significa que eu tenho mais área para trocar calor. Então, para um mesmo processo, eu posso usar um vapor mais frio. Ao invés de usar V1, posso usar V2, eventualmente V3. Quando se soma isso, que eu trabalho com menos massa em cima da calandra, isso faz com que eu tenha um ΔT menor. Eu posso usar V2 ou V3 para fazer o cozimento. E só isso, essa mudança de sangria, já faz que eu tenha uma economia de vapor. Além disso, eu não uso agitador mecânico, ele tem um movimento natural muito bom. E como a minha taxa de evaporação é estável, eu tendo a economizar água, os meus condensadores vão ser menores, vão utilizar menos água, as bombas de vácuo vão ser menores, as bombas de água vão ser menores. Então, a gente calcula em mais ou menos 10% de economia de energia quando se usa o cozimento contínuo. Outra coisa, a gente estabiliza a fábrica. A primeira coisa que se nota quando a gente começa a trabalhar com contínuo é que a evaporação dá uma estabilizada e o circuito de água fria também. Eu não tenho tantos picos, tanto nas sangrias quanto na água fria que vai para os outros condensadores. E tudo isso acontece por conta dessas taxas de evaporação baixas e constantes que a gente tem por aqui, né? Esse aqui é um exemplo. Controle do processo. Uma outra diferença é que os contínuos a gente entrega completamente automatizados. Os cozedores batelada, hoje em dia, na maioria das usinas, eles são muito instrumentados, só que raramente eles trabalham 100% automático. Raramente, por várias razões. E aí a gente tem 2 estratégias de controle, basicamente. A mais antiga, que é o controle feedback, onde a gente coloca uma sonda em cada compartimento e controla, estabelece um Brix em cada compartimento para ter uma determinada curva de Brix. E o controle mais usado aqui, que é o controle preditivo. Ali está escrito feedback, mas é preditivo. Que basicamente a gente faz um balanço de massa para que, de maneira tal que eu tenha uma massa com uma qualidade
pré-determinada na saída, constante e que não vai variar com as variações tanto do vapor da entrada quanto da qualidade do mel. Então a gente consegue fazer um balanço o tempo inteiro para manter a saída estável. Esse é o controle que a gente usa na maior parte do tempo. A qualidade do açúcar tem uma diferença também com os batelados. A gente tende a ter uma cor menor por estar trabalhando com cozimentos que estão trabalhando com menor cor ou menor temperatura, aliás. Um só operador pode cuidar de todo o cozimento, quando ele só tem cozedores contínuos, ou que ele tem cozedores contínuos e batelada bem automatizados, normalmente com um controlador no campo para fazer monitoramento, né? O custo de instalação, quando se compara o cozedor contínuo com batelada, levando em consideração essa eficiência volumétrica, considerando que eles vão ter níveis equivalentes de automação, os custos tendem a ser um pouco menores ou pelo menos no máximo iguais. As estruturas metálicas são mais simples, eles podem ser instalados eventualmente até ao tempo, né? São estruturas, claro, dependendo da altura que ele tiver instalado, do peso do equipamento, elas tendem a ser mais leves do que se você tivesse que fazer alterações dentro do prédio, onde você vai colocar mais cozedores batelada. Então é isso. Normalmente, então, se você comparar os preços, a diferença não é tão grande ou tende a ser até um pouco menor. Aqui, um esquema típico de instalação de um cozedor contínuo. Vocês podem notar que boa parte da infraestrutura que você tem na fábrica, quando você vai fazer uma expansão, ela vai ser preservada. Então, tanques de mel, cristalizadores, eventualmente o recebedor do pé de cozimento, muitas das coisas vocês vão aproveitar. Isso pode e vai ser discutido caso a caso, que pode, que não pode ser aproveitado, que vale a pena mudar, para não virar um gargalo, etc. e tal. Então, há muita flexibilidade quanto à instalação e a gente sempre está disponível para discutir a melhor opção. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado.